Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Quando Salomão acabou de orar, um fogo desceu dos céus e consumiu a oferta de elevação e os sacrifícios, e a glória do Eterno encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Eterno, pois a glória do Eterno encheu a casa do Eterno. Agora, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se curvar ou humilhar, orar e buscar a minha face, e retornar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus amados, louvamos a Deus pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco. Mas haveria necessidade de o Senhor colocar exatamente essa palavra de 2 Crônica, do segundo livro de Crônicas 7,14? Haveria necessidade de enfatizar isto, porque quando nós vemos aqui na palavra de Deus, o que aconteceu? Salomão, ele construiu o templo e orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que quando o povo pecasse e ele entrasse naquele templo e perdoasse. E depois Deus, de tal maneira, se manifesta poderosamente, mostrando para ele que ele estava aceitando aquele sacrifício, que ele estava aceitando aquele templo. Sim, ele estava aceitando. Então ele se manifesta, ele se mostra de forma tão grandiosa que o local se encheu de fumaça. Foi muita glória. Os sacerdotes, os homens que eram responsáveis para oferecerem sacrifícios a Deus, eles não conseguiam ficar de pé, de tanta presença de Deus, tanta glória de Deus. Até aí tudo bem, mas o Senhor deixa claro que, para que Ele continuasse a manifestar a tua glória, haveria algumas condicionantes. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que é só se aproximar, orar, pedir e receber. Nada disso. Porque primeiro que a Bíblia nos fala em Apocalipse que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Agora, por que Deus falou isso? Porque Ele sabia e conhecia o coração daquele povo. Como Ele conhece o meu coração e o teu coração. Conhece. A Bíblia nos fala que a primeira atitude de Deus, quando Ele tirou o povo do Egito, sabe qual foi? Foi dar os 10 mandamentos
E logo de início, do versículo 1 até o 6, ele vai informando o que não deveria fazer, o que eles não deveriam fazer. Não deveria fazer imagens, estátuas, ou servir a deuses estranhos. Era uma determinação, era uma prerrogativa de Deus, a qual eles deveriam atentar para isso. Então, avisado foi, assim que saíram do Egito. Mas por que Deus fez isso logo de início? Porque eles passaram 400 anos no Egito. E lá no Egito, morria geração, nascia geração, morria geração, e lá havia mais de 1000 deuses. Então todos nós sabemos que quando uma pessoa ela se envolve muito em certas coisas, ela pode até não copiar por completo aquilo ali, mas alguma coisa começa a impregnar na tua vida. E ainda que o povo de Israel tivesse zelo pela sua genealogia, e que conhecesse, aleluia, toda a história da sua parentela, mas Deus queria deixar claro que agora eles não estavam mais no Egito, e já haviam saído do Egito, e agora deveriam adorar somente a Ele. Era o que Deus esperava. Mas a Bíblia nos fala em Juízes capítulo 10 que eles começaram a servir os Baalis, os Astarotes, os deuses dos amorreus, todos os deuses. E aí a mão de Deus pesou sobre eles. É impressionante, irmãos, que Deus vinha falando, vinha chamando a atenção, e a cabeça deles virada. Porque impressionante também é que muitas vezes nós fazemos como o povo judeu. Porque se você for ler o livro de Deuteronômio capítulo 5, de 26 a 29, você vai ver que o povo judeu chega e fala para Moisés: Moisés, quem dentre os seres humanos, quem dentre os homens que falou com o Senhor no meio do fogo e sobreviveu? Fala o seguinte: vai você até lá, ouça que tudo que ele tem para poder a gente fazer, passa para nós que a gente vai obedecer. Ah, boa essa palavra. Foi o que Deus falou. Deus ouviu tudo que eles falaram. Moisés falou: Deus ouviu tudo que vocês disseram, e ainda disse que vocês falaram muito bem. Mas que bom se realmente vocês cumprissem tudo que vocês falaram, para vocês irem bem. Quer dizer, falar e obedecer só da boca para fora. E às vezes nós também somos assim. Nós fazemos votos, nós prometemos, porque nós queremos a bênção, queremos a vitória. Porque, amados, há de se entender uma coisa: que tem muita gente que quer Deus como Salvador, Deus como abençoador, Deus como aquele que livra, como aquele que salva, mas não quer Deus como Senhor. Porque Senhor é aquele que dá ordem, é aquele que determina, é aquele que manda fazer e exige que nós façamos. Com Deus, amados, não dá para dar voltinha, não dá para inventar história. Às vezes nós até falamos para as pessoas, ou para o pastor, quando o pastor pergunta: Fulano, por que você não fez isso? Ah, pastor, Deus sabe todas as coisas. Eu mostro a palavra: Deus sabe todas as coisas. Claro que Deus sabe todas as coisas. Qual a novidade disso? Mas por quê? Ah, pastor,
irmãos, Deus conhece o meu coração. É claro que Ele conhece. Mas não chega nos finalmente. Não esclarece, não fala abertamente. E parece, meus irmãos, que a história se repete. Desde que o mundo é mundo, a história sempre é a mesma. Porque o ser humano ele é assim. Baseado nesses fatos relatados aqui, Deus chega aqui depois de manifestar a tua glória. A primeira condicionante é: e se o meu povo, vírgula, esse o meu povo, queridos, no meio do povo de Deus, existem 3 tipos de pessoas. Existe o evangélico, que agora virou moda, todo mundo é evangélico. Existe o crente. Por que crente? Porque sabe da existência de um Deus Todo-Poderoso. Tiago 2,19 diz também a mesma coisa, que o diabo também crê, estremece, porque sabe da existência de um Deus Todo-Poderoso. E existe o cristão. O cristão. E para os irmãos terem uma ideia, aleluia, pretendo não passar do horário, né? Estou olhando ali, estou preocupado. Para os irmãos terem uma ideia, o que foi que aconteceu? Quando você pega o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai perceber uma série de situações que os cristãos tiveram que passar para serem considerados e chamados de cristãos. Porque em Atos 1:8 recebereis poder, descer sobre o Espírito Santo, e sereis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. No capítulo 2, houve batismo no Espírito Santo e quase 3 mil homens se converteram. No capítulo 4, verso 4, quase 5 mil homens se converteram. E mesmo assim, quando alguém tentou impedir de pregar o seu evangelho, Atos 4, 16, 17, 19 e 20, foi dito o seguinte: pensa vocês mesmos, se é isso obedecer vocês ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. No capítulo 5, Ananias sabia tentar mentir, mas Pedro disse: não mentis para o homem, mas para o Espírito Santo. Morreu o casal. No capítulo 6, aleluia, a igreja crescia, instituindo diáconos. E nesse aí que acontecia, no capítulo 7, a Bíblia fala sobre a pregação de Estevão. Pregando a palavra, morreu apedrejado, mas não abandonou a obra, não abandonou Deus, e não pediu maldade para aqueles, aleluia, que o apedrejaram e mataram, mas pediu que Deus abençoasse. Glória! No capítulo 8, a Bíblia nos fala que Filipe estava lá em Samaria pregando a palavra de Deus. Samaria pregando. Alguns se converteram, expulsando o demônio, foram os enfermos. Mas ali em Samaria, esse Filipe pregando, Deus chega para Filipe e fala: levanta-te, vai até a estrada de Jerusalém que desce para casa. Ele pegou suas coisas, saiu correndo e foi para lá. Quem estava lá esperando? O eunuco, superintendente da rainha de Candace, extensor da rainha de Candace. E quando ele chega perto, a Bíblia nos fala que ele parou, o Espírito Santo disse: aproxime-se do carro. Quando ele se aproximou do carro, aleluia, o eunuco
estava vindo, eu não estava vindo de Jerusalém de adorar. Eu estava lendo o quê? O profeta Isaías, que foi morto como ovelha, para o matadouro. Ele perguntou para Filipe. Filipe perguntou que ele fez o que ler. Ele vai e diz: como eu posso saber se ninguém me ensinar? Através da palavra, Filipe pregou a palavra, e o eunuco disse: olha, o que impede de ser batizado? Olha a água aí, pronto, passou pelas águas, e ele foi feliz para a tua casa. E Deus pega Filipe e manda para Azoto. A obra não pode parar. No capítulo 9 a Bíblia fala da conversão de Saulo. Os cristãos sendo perseguidos, sendo perseguidos. Tem muita gente com medo de perseguição. Tem muita gente com medo de governo. A igreja não tem medo de governo, porque Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não dá satisfação a ninguém na terra, deve a Deus. Como cidadão a gente presta conta, mas como cristão não. Como cristão é Ele toda honra e toda glória. Não se agacha para ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque a igreja é a maior autoridade na face da terra. Porque o próprio Jesus falou em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi isso que ele falou. Paulo se converte na perseguição aos cristãos, o encontro fulminante com Jesus Cristo. Atos 9, 14 e 15, quando Ananias foi lá colocar as mãos sobre ele, aleluia, Deus havia dito: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Hoje tem vaso que só sai profetizar, entregar visão e revelação. Eu quero ver um vaso para tomar uma chicotada e glorificar a Deus. Quero ver isso. É muito fácil. Na igreja é fácil ser crente, mas quero ver na comunidade onde mora. Quero ver dentro de casa. Lavar subir, calava subir. É isso. Porque aqui é muito fácil, é muito cômodo, né? Pecadozinho, né? Lá no deserto não tem pecado para tocar, não tem fundo musical para pregar, não tem, mas aqui tem, graças a Deus. Mas lá na correria não, lá tem a correria mesmo. E aí a Bíblia nos fala que quando Deus fala isso para ele, homem de Deus, chegamos ao capítulo 10. A Bíblia nos fala, capítulo 10, que havia um homem chamado Cornélio, centurião da costa italiana, que era temente a Deus, que orava amanhã, à tarde, à noite, dava esmola, tratava bem sua família. Uma pessoa, mas faltava algo na vida dele. E a Bíblia nos fala que Deus então enviou um anjo que fala para ele: Cornélio, as tuas orações têm chegado diante de Deus. Mas ele manda te dizer para você mandar buscar Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor da beira-mar. Ele vai dizer o que você deve fazer. E assim ele fez. Mandou chamar Pedro. Quando Pedro começou a pregar a palavra para ele, que a primeira coisa que o Pedro chegou, o que Cornélio fez? Ajoelhou. Pedro disse: levanta-te, que eu sou um igual a você. Adore a Deus. O homem de Deus não aceita a adoração de ninguém. Ele joga tudo para o alto, tudo para o alto, tudo para o alto, tudo para o alto, tudo para cima, tudo para ele. Ô glória! É assim que funciona. Mas aí, aleluia, Pedro começa a pregar para ele e perguntou para ele: por que você me chamou aqui? Ele vai dizer: não, porque eu estava aqui orando e chegou um varão aqui e falou assim: vou mandar te buscar, agora o que você tem para nós? Aí Pedro, tome-lhe mensagem. Antes de terminar a mensagem, foi Cornélio, família, vizinho, todos batizados no Espírito Santo. Anda das águas. Esse é o poder da palavra.
Esse é o poder da palavra de Deus. Graças a Deus, chegou até Cornélio, bênção. Mas você, meus irmãos, mas no capítulo 11, do versículo 26 de Atos, foi a primeira vez, aleluia, que eles foram chamados de cristãos. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente até frequenta a igreja, até canta hino, até prega, até ensina, até ora, até jejua, vai para monte, vai para o bairro, pro vale, mas ainda falta o selo de cristão. Ele tem que ser visto como cristão, não como alguém que apenas frequenta a igreja, intencionado apenas para receber bênção, mas aquele que adora a Deus, independente da sua circunstância. Isso é ser povo que chama pelo meu nome. Está aqui, ó. E se o meu povo, isso é ser povo de Deus. Outra, que se chama pelo meu nome. Segundo passo, aquele que honra o nome de Deus aonde esteja. Aquele que aonde passa as pessoas percebem. Como está no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9, a qual a sunamita diz para o marido: marido, eu tenho percebido que esse homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Essa é a grande diferença. Que se chama pelo meu nome é o que? É onde passar as pessoas veem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um pastor de Deus, ali vai. As pessoas respeitam, não reverenciam, mas respeitam, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Terceiro passo agora, que tem esse humilhar ou curvar. O que é se humilhar? A Bíblia nos fala, no primeiro livro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, que diz: humilhai-vos debaixo da potência de Deus, para que a seu tempo Ele venha te exaltar. Então, primeiro, aqui diz: se humilhar ou se curvar, reverenciar, ter temor a Deus. E isso independe de onde esteja, na igreja, em casa, no trabalho, continua sendo crente e glorificando o nome de Deus. O quarto ponto aqui, que é tão importante quanto orar e buscar a minha face. O que é isso? Orar e buscar a face do Senhor. A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. E Jesus contou a parábola em Lucas 18:1, que fala o dever de orar sempre sem esmorecer. Ou seja, todo cristão tem a obrigação de orar, é um dever, e não depender da oração dos outros. A oração dos outros é só para ajudar, mas não é para me fazer preguiçoso. Porque tem gente que é igual o quiabo, gente. Já chega mais escorregando, pegando a mão da pessoa, botando na cabeça, orando. Orar, oração. Oração é conversa com Deus, é um diálogo com Deus. É ter prazer de conversar com Deus. Não é depender de alguém conversar com Deus para mim. Se eu tenho o Espírito Santo, então eu preciso manter o quê? Uma comunicação cotidiana, diária, o tempo todo com Deus. Porque aí a Bíblia nos fala em Tiago 4,7: achegai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Diz a Bíblia também agora um outro ponto tão importante quanto, que é o 5, aleluia: retornar dos seus maus caminhos. Meus amados, a Bíblia nos fala
Na primeira carta de João 1:9-8 diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas também no versículo 9 diz o seguinte: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Ou seja, o problema não está no pecado, mas está em confessar, em admitir que errou, não deixar ou não levar na verdade o pecado como fosse um estilo de vida. Assim está bom, não está bom, aleluia. Eu tenho que admitir as minhas falhas, os meus erros, e jogar de aqui, dar nome ao pecado. Não adianta para Deus falar: Senhor, perdoa os meus pecados, minhas multidões de pecado. A Bíblia nos fala em Levítico 5:5: se é que alguém pecar numa dessas coisas, deve confessar o que pecou. Isso é dar nome ao pecado. Isso é identificar o pecado e colocar diante dele. A Bíblia nos fala, na verdade, em Provérbios 28:13: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando nós admitimos que estamos errados, pecamos contra Deus, e confessamos e deixamos, não praticamos mais, alcançamos a misericórdia de Deus. Aleluia! Agora chegou uma parte importantíssima. Então eu ouvirei dos céus. Olha onde chegamos e por onde nós passamos, até que Deus ouça a minha oração. Deus não ouve qualquer oração, porque eu preciso entender, olhar para a minha vida, fazer uma introspectiva, olhar no espelho e olhar dentro dos meus olhos. É uma forma de você olhar para o seu interior. Pode perceber, muita gente, todos nós, quando vamos pintar o cabelo, quem é que olha no olho? Ninguém. Olha para o rosto, olha para o cabelo, se está bonito. Quando é a mulher, vê se o rosto está direitinho, aí passa um negocinho, vai ficar bonitinho. Mas eu vou dar um conselho para todos nós aqui. Quando chegar no banheiro, no espelho em casa, abre o espelho e olha dentro do olho, você vai se assustar. Dentro do olho, não precisa ninguém olhar, eu mesmo devo olhar para isso. Aí você vai dizer: bem que o pastor falou. Porque quando você olha dentro do olho, aquilo que está dentro de você começa a sair, começa a mostrar. Quaisquer tipo de maldade, pensamento ruim, atitude contrária a Deus. Se estiver tudo certo, você olha com convicção. Mas se não tem, você não olha com convicção. E aqui diz a Bíblia que ouvireis, aí sim, eu ouvirei dos céus. Porque o prazer de Deus, irmão, é ouvir, é atender. A Bíblia nos fala em João 15:7: se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo que quiser e vos será feito. Mas veja bem, aleluia, as condicionantes: se vós estiveres em mim, essa é a minha palavra estiver em vós. E quando a palavra entra, sabe o que ela faz? Hebreus 4:12, o escritor escreveu essa carta dizendo o seguinte: que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta a discernir pensamentos e intenções do coração do homem. A palavra entra trabalhando,
Porque o segredo é ouvir aqui, tapar aqui, ouvir aqui, deixar subir, processar e descer para o coração e fazer a limpeza necessária que precisa no meu interior da minha alma. Deixa que ela trabalhe, porque a Bíblia nos fala na primeira carta de Pedro 3,15 aos seus ouvintes, dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Ah, meus irmãos, aleluia! Quando realmente nós santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações, nós passamos, aleluia, ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova personalidade, um novo caráter, com boas atitudes, aleluia. E isso apenas glorifica o nome de Deus, não é nosso, não dele. O nome dele que é glorificado. Lembra de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. 4 qualidades que ele tinha, e são as 4 qualidades que eu preciso dele. Eu preciso dele. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Todo perceber e ver que sou pessoa diferente, que realmente Jesus habita na minha vida. E não preciso escrever na minha testa: sou cristão. Não preciso botar adesivo no meu carro e dizer: a serviço do rei, o Senhor é meu pastor. Nada disso precisa. Não precisa botar adesivo na porta: aqui habita o Senhor. Não precisa disso, porque a porta está ali, mas quando alguém passa aqui, há um som que está lá perto e está aqui, e o demônio não faz morada. Bem, tem outra parte principal, diz a Bíblia: o rei do céu. Aí vem, depois disso ele fala o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, servir a Deus é uma batalha. Servir a Deus é uma luta, mas é prazeroso. É prazeroso que você vê as mãos de Deus em pequenas coisas, não nas grandes coisas. Nas pequenas coisas você vê Deus agindo, e a Ele toda a honra e toda a glória. Se eu quero ser abençoado, vou ter que seguir o passo a passo que está aqui, que aliás, esse versículo foi o versículo mais citado em 2022. Nunca vi. Porque 2022 foi um ano atípico, diferente de tudo, desde quando eu vivendo com gente. E aí todos fizeram uso desse versículo para poder mover a mão de Deus. Mas uma coisa é usar o versículo, outra coisa é viver o versículo. Porque se viver o versículo, Deus age. Se viver o versículo, Deus derruba. Se viver o versículo, Deus derruba e joga por terra todo o mal. Porque o prazer dele é abençoar o teu povo e fortalecer o teu povo, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus.